Boa noite, Golden Setters. Já estamos no ar. E como promessa, Celso Bastos é dívida. Quem está com a gente hoje aqui, Celso? Boa noite. Hoje, bom, primeiro, boa noite, Vanessa, boa noite aos Golden Setters. E hoje a gente tem assim, a satisfação, a alegria, o contentamento, e vou te falar mais até, né? A honra de termos o técnico do Minas, atual vice-campeão brasileiro, o Neri Tambeiro, que vai nos falar algumas coisinhas, alguns segredinhos, né? Sobre o que é o Minas, o que faz o Minas para o nosso voleibol. Boa noite a todos, é um privilégio estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos passar uma noite agradável sem dúvida nenhuma. Falando de voleibol, sempre agradável. Vamos então aqui para a nossa vinhetinha e a gente já começa o nosso programa então com Neri Tambeiro. Prontíssimo, Celso Bastos. Vamos começar com Neri Tambeiro. Neri, primeiro parabéns, né, pela campanha aí da última temporada. Vocês chegaram às finais do Campeonato Mineiro, Superliga, chegaram pertinho do título. O jogo foi com o Sada Cruzeiro, foi até o terceiro jogo. Lembra, Celso, da segunda partida, como foi emocionante? A gente entrou depois daquela partida. Eu lembro porque eu fiquei assim, Neri, por causa daquele jogo. Eu tinha bastante cabelo. Mas depois daquele jogo lá, depois daquela tua virada no segundo jogo, aí foi tudo embora, não teve jeito. Mas foi sensacional. Mas foi por sinal, aí até elegeu como uma das melhores finais dos últimos anos. Teve uma conversa sobre isso. E teve título da Copa Brasil, né? Título da Copa Brasil. Parabéns pela temporada. Vamos falar um pouquinho, Neri, sobre como foi essa última temporada para você. Vocês alcançaram os resultados que vocês queriam, que vocês tinham colocado no planejamento aí do Minas Tênis Clube? Não, sem dúvida. Eu estou na minha 9ª temporada, né? O Minas sempre trabalha com metas, e trabalha como uma empresa, né? E todos esses anos nós atingimos as metas do clube e algumas até superamos. Então, uma das metas a nossa, quando começou a temporada, dentro do planejamento, era tentar chegar em todas as finais. E nós conseguimos isso, e ganhamos ainda a Copa do Brasil, né? Então, assim, terminamos a Superliga em primeiro, na fase de classificação, que também foi muito importante, porque mostrou a regularidade da equipe, né? E um grupo forte, porque nós não tivemos os titulares o tempo todo, ninguém tem, né? É muito difícil, e conseguimos manter uma regularidade, né? E em 2 anos, esses 2 últimos anos, nós só perdemos um jogo dentro da Arena do Minas, né? Só perdemos o jogo contra Natal. Nós perdemos 3-2 na fase de classificação, porque a gente estava muito debilitado, jogadores machucados, mas mérito total de Natal, né? Isso aqui não vale como justificativa, até porque eu comecei falando do grupo, e nós perdemos ali dentro na bola, com certeza. Então, em 2 anos, aí, perder uma partida só dentro da Arena Minas, isso nos deixa muito orgulhosos, assim. O trabalho que vem dando fruto agora, né? De tanto investimento, né? Que beleza, hein, Celso? Tá quase igual ao nosso Palmeiras, não tá, Celso? Sim, aqui no Allianz Parque. Vamos mais ou menos. Ele está bem melhor, o Minas está bem melhor. Não, a primeira coisa, assim, é até curiosidade, né? Porque o Neri fez o caminho contrário. O que acontece normalmente? O pessoal sai de Minas para trabalhar no Rio, ou morar no Rio, ou jogar no Rio de Janeiro. O Neri fez o contrário, né? Sai do Rio e vai para Minas. Como é que foi essa troca, né? Deixar as praias, as belas praias do Rio de Janeiro, tá? E ir para as alterosas. Como é que foi esse teu início? Porque, afinal de contas, a gente vai falar de voleibol, mas também tem que saber um pouco desse técnico que deu muita satisfação, não só para a torcida do Minas, bom para quem também gosta do voleibol. Muito parabéns para você outra vez. Obrigado. Eu vou falar rapidamente. Eu trabalhei 8 anos no Fluminense. Aí eu fui para o juvenil da Olímpicos e de lá eu fui para a Unisul trabalhar com o alemão. Fui assistente do alemão. E no primeiro título do Cebola pelo Minas, eu estava do outro lado sendo vice-campeão, era assistente do alemão. Então eu estou muitos anos no esporte de alto rendimento, né, no voleibol. E aí eu fui para a praia depois de 2 anos de Unisul, fiquei com o alemão também, com Sandra Pires, 8 anos.
fomos para a Olimpíada junto, Mundial, essas coisas todas. E depois eu aceitei um convite do Marcão e fui para a Rússia com ele. Ele foi trabalhar no Lokomotiv de Belgorod e me convidou, e foi eu e o Denis junto com o Marcão. Ficamos lá uma temporada e meia, e eu voltei e fui trabalhar com o Giovanni no SESI, onde nós ganhamos a Superliga também. Fiquei 4 anos no SESI. Quando o alemão saiu, eu saí também. Quando o Giovanni saiu, eu saí também. E fui trabalhar em Montes Claros, assumi a equipe porque o Paulo não tinha condições de dirigir, porque ele tinha que arrumar os patrocinadores, e de lá eu fui para o Minas, né? E estou há 8 temporadas aqui, né? Eu vou para a minha 9ª temporada. Neri, você comentou sobre metas, né? Em 2014, quando você chegou ao Minas Tênis Clube, quais eram as metas que vocês tinham naquele período? Era um time ainda que tinha muitos jogadores da base, era um time com menor investimento, não brigava por títulos. Hoje, 8 anos depois, vocês já estão ali no bloco, o pelotão da frente da Superliga masculina, né? Mas voltando para 2014, o que vocês tinham de planejamento? Então, quando eu cheguei no Minas, o Minas tinha perdido o patrocinador, que era o Vivo, e não tinha muito dinheiro. E eu fui chamado porque eu tinha um histórico de trabalhar com formação, com a base, né? E o diretor queria lançar os jogadores juvenis para jogar a Superliga, porque no passado já tínhamos perdido alguns valores por não apostar nesses meninos. Então nós lançamos o Otávio, o Flávio, essa turma toda, quando eu cheguei no clube, eles não tinham sido lançados ainda no adulto. E nós ficamos em 4º lugar na Superliga. É a mesma colocação que o Minas ficou na temporada passada com o patrocinador e sem lançar esses meninos, né? Então, assim, começou a minha trajetória em 4º lugar no Minas, ali apostando nos meninos, né? Nos novos valores do Minas, né? E diz uma coisa, Neri, aí você entrou, você lança os jogadores, a partir desse sucesso, porque querendo ou não querendo, foi um sucesso. Comparando-se àquela temporada anterior, com investimento, com patrocinador, etc., etc., você obteve a mesma classificação com uma equipe totalmente Minas tenista, vamos chamar assim. A partir daí, como é que foi o tratamento da diretoria para contigo? Como é que você também colocou-se? Porque o técnico também tem que ter suas metas, né? Não só dentro do clube, mas às vezes almejando algumas coisas mais. O que você traçou para si a partir daí? Então, nós temos a missão de maturar esses meninos. Esses meninos, eles tinham que aprender a jogar voleibol no alto nível. Então, não adiantava a gente contratar 2 ou 3 jogadores de expressão, porque os meninos não iriam acompanhar o jogo e o elo ia ser quebrado ali. Então, nós começamos com contratações de jogadores medianos, e fomos crescendo junto com a equipe, né? Maturando os meninos e aos poucos fazendo contratações mais pontuais, até que chegou essa temporada, a temporada passada, que nós trouxemos o Willian e trouxemos o Visotto, né? Na retrasada estava o Escobar com a gente, né? Na passada. O Visotto só chegou nessa última, né? Mas o Willian 2 temporadas, está indo para a 3ª. Então, era a hora e o momento da gente trazer alguns expoentes do voleibol. Por quê? Porque os meninos já estavam maduros e já iam segurar mais as responsabilidades do jogo, né? No caso do Honorato, do Mike, do Pinta, né? Então, ali foi importante essa maturação para a gente trazer esses jogadores e almejar a outras conquistas, outros resultados, né? No caso, chegar às finais e ser campeão, isso tudo, né? Mas assim, você falou legal do clube, os jogadores, mas você, porque todo técnico almeja algumas coisas diferentes, não é só o campeonato, até uma projeção maior no cenário mundial. E você chegou até pouco tempo atrás, você estava com a seleção sub-21, perdão, né? Como é que foi essa passagem e que expectativa você acaba criando? Porque
ele pode falar que não, mas no fundo a gente tem um quezinho, né, de um querer mais, né? Como é que foi essa situação? Então, só em estar no Minas já é um grande privilégio, uma grande conquista para mim, né? Então, assim, e o diretor, antes da minha contratação, me perguntou se eu estaria confortável com essa missão de lançar novos jogadores, trabalhar os atletas da base e, com eles, a gente buscar os resultados. Eu falei para o diretor e o Cebola, antes era o Zé Ricardo, que eu me sentia muito à vontade, porque isso era o que eu sempre fiz, né? Que eu sei fazer. Né? Eu trabalhei muito na base, nos clubes do Rio de Janeiro. Então, assim, eu me sentia muito confortável para essa missão. E nós fomos, então eu estava fazendo o que eu era feliz, eu sou feliz fazendo o que faço. E alcançar os resultados dentro dessa proposta, eu acho que me valoriza ainda mais, porque é mais fácil você pegar jogadores formados e ter resultado do que você ajudar na formação desses jogadores, porque não só sou eu que participo disso, né? Tem todos os técnicos da base, a equipe multidisciplinar que ajuda na formação desses jogadores, e nós alcançarmos os nossos objetivos. Né? Eu passei 6 anos na Seleção Brasileira Juvenil, foi muito bom, e ali a gente conseguiu ter alguns resultados que eu acho que foram os melhores dos últimos anos, né? Quando eu assumi a Seleção Brasileira Juvenil, nós ficamos em 4º lugar. Depois acabou a Sub-23, o Giovani desceu para a Juvenil e me perguntaram se eu queria descer para a Infanta. Eu falei que não, que eu preferia ficar no Juvenil e fiquei como assistente do Giovani. E nós fomos 3º lugar no Mundial. Esse último Mundial é que nós tivemos muito problema. Eu fiquei internado 40 dias e por causa de problema no coração, a Covid, relacionado ao pós-Covid. E eu não participei muito do processo, mas sei que foi muito difícil, porque os jogadores tiveram Covid, comissão técnica, então foi um trabalho muito problemático e a gente não conseguiu dar o nosso melhor. E eu acho que nós chegamos em 9º, né? Assim, não foi uma boa campanha, mas também não foi uma boa preparação. Mas os sul-americanos, todos que eu participei, nós ganhamos também. Então, assim, trabalhar com jovens é o meu DNA, assim, eu gosto e sei trabalhar, né? E agora está sendo uma nova experiência. Eu já tinha participado como assistente ali do Alemão, com uma equipe que nós chegamos em 2º, 3º na Superliga, e depois com o Giovani nós ganhamos. Mas sempre como um cara que estava do lado do banco, né, um assistente a trabalhar com esses jogadores expoentes. E no Minas eu tive a oportunidade de dirigir esses jogadores, que era um outro momento, né? Então, assim, mas vem sendo muito tranquilo essa relação toda. Vanessa, fica à vontade, viu? Porque senão fica batendo papo nós dois aqui, você não vai falar nada aqui. Eu só quero ler umas mensagens que estão chegando aqui da nossa audiência. Rogério Matos, que é membro do nosso canal, um beijo, Rogério. Os tempos técnicos do Neri são uma verdadeira aula. Parabéns, você é o nosso orgulho, um técnico de verdade. Jéssica, excelente convidado. O Kleibe, ainda bem que temos o Minas, que acredita na base. Neri, quando você chegou em 2014, qual que era o percentual de jogadores formados na base no time adulto do Minas? Eu não tenho esse número, né? Mas eu cheguei com essa missão. Eu trouxe de fora o Everaldo, que ele foi o levantador. Eu chamo o Bruxo, que é o Lucianinho, o líbero, né? E nós trouxemos o Franco e o Escobar. O Franco já estava lá, mas não tinha sido formado no Minas, né? Mas os 2 centrais eram do Minas, com certeza. O levantador era o Everaldo, os ponteiros era o Samuel, que foi também formado no Minas. Então tinha... E a base, todos os jogadores suplentes eram do Minas também, né? Assim, do banco, né? O Minas sempre teve esse DNA, né? E aos poucos nós fomos trabalhando essa base para a gente poder ter resultado. Porque alguns jogadores saíram, no caso aí, por exemplo, do Otávio, nós não tínhamos um patrocinador forte para segurá-lo dentro do clube. Depois aconteceu isso com o Flávio e alguns outros jogadores que
saíram e que nós não conseguimos segurá-lo dentro do Minas, né? Ou pelo mercado, ou porque seria bom para ele, né? No caso do Roque, nós precisávamos de um oposto mais experiente, seria importante o Roque também ir para uma outra equipe. Ele acabou sendo campeão por Taubaté, porque ali ele estava muito bem cercado, né? Com o Bruninho, com os jogadores toda a seleção, Lucão. Então foi bom para o Roque e foi bom para o Minas, porque nós chegamos à nossa final e o Roque foi campeão. Então, assim, a gente sempre analisa o que é melhor para o jogador e o que é melhor para o Minas. E dentro disso nós tomamos as nossas diretrizes, né? Uma coisa, viu, Vanessa, Neri, que eu admiro muito no Minas, como eu falei para você, antes de entrarmos no ar, vamos falar assim, né? Que eu acompanho Minas ao final da faculdade, terminei na faculdade dos anos 70, então para você ter uma ideia, por isso que eu falei que eu sou bem mais velho que você. E já existia essa tradição de formação, porque o Minas sempre foi aquele clube que importunava o eixo, que naquela época o eixo que era São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. E o Minas sempre importunava, o Minas sempre aparecia formando e sempre trazendo jogadores novos que ou para São Paulo, para o Rio, acabavam servindo a outros clubes. E você veio agora com a mesma mentalidade, quer dizer, o clube te deu essa oportunidade, e eu vejo muita importância, a gente tem discutido muito, a Vanessa também fala muito isso, nas nossas seleções, que fala-se muito em renovação, mas às vezes a renovação ela vem de uma forma em que o trabalho feito na base não acompanha a necessidade do voleibol moderno. Então, até alguns colocaram, eu estava lendo aqui os comentários feitos, falaram assim, o show que você dá no tempo técnico ou no seu tempo mesmo, tá? E por que isso? Porque você tem essa vivência nas equipes menores, na equipe de base, na formação de atleta. E não é só a formação do atleta, é a formação do atleta que torna-se um cidadão. Essa característica hoje, eu vou até ser, desculpa se eu for um pouquinho mais chato em relação a isso. Você acredita que hoje o Minas é uma ilha dentro do universo do voleibol brasileiro? Eu te pergunto por que isso. Existe uma obrigatoriedade por parte da CBV há décadas de que para você ter uma equipe adulta participando da Superliga, você tem que ter pelo menos formação de 2 ou 3 categorias abaixo. E infelizmente isso não acontece. Mas o Minas insiste nisso há muito tempo. Uhum. Então, como é que você vê o Minas hoje, pensando agora no voleibol nacional, o trabalho que vocês desenvolvem, e às vezes vão perder atleta, lógico, né? Porque até você falou questões financeiras ou não, hoje é outro patamar. Mas como é que você se enxerga hoje dentro de um clube que, para mim, é uma ilha no voleibol brasileiro? Então, nós temos um papel fundamental, né? Que nós estamos ajudando o Brasil a formar jogadores, né? Eu tive na seleção brasileira ali e acompanhei muito bem a evolução do mundo na base, né? O nosso grande problema é o seguinte, por exemplo, nós trabalhamos nas seleções de base, um jogador, vou te dar um pequeno exemplo, o Birigui, que joga no SESI. O Birigui, quando ele saiu para jogar fora, mas ele não conseguiu ser titular. E voltou, e quando ele também estava no SESI, ele foi emprestado para Itapetininga. Então, assim, os jogadores não tiveram uma seleção, por exemplo, sub-23, para rodar, para se maturar, né? Enquanto os jogadores ali da Europa jogam muito. Então, assim, esses jogadores que saíram da base do Brasil jogaram muito pouco, né? Então, o Minas, ele tenta pegar esses valores que a gente acha que vão ser importantes, que vão chegar na equipe adulta, e colocar para jogar e pagar um preço. Hoje a minha meta é chegar na final, mas anos atrás eu tinha meta de chegar em quinto, de chegar entre os 4, porque a gente sabia que não dava para os garotos irem mais longe. Então tem que ter uma consciência muito grande do desenvolvimento de cada jogador. E não criar uma expectativa muito alta, porque senão há a frustração, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lançar um jogador, né, ele tem que conseguir dar conta das responsabilidades e crescer.
e não chegar ali, ser lançado e não dar conta e ficar frustrado e a gente prejudicar a carreira de um jogador. Então a responsabilidade é muito grande, né? E nós tentamos ter esse cuidado no Minas, né? A gente lançar esses jogadores quando a gente acha que eles estão prontos para contribuir e contribuir com a equipe, com o sucesso dele, através do treinamento ali, tudo por meritocracia, eles trabalhando forte com isso, eles vão estar aptos a entrar em qualquer jogo. Na final, nós lançamos o Kelvin, nós lançamos o Bento, um garoto que aqui ainda é infanto-juvenil. E no segundo jogo, o Bento nos ajudou a ganhar, mas no terceiro jogo não foi suficiente. Ele teve a bola do set no segundo set para fechar e não fechou. Mas isso aí não pesa sobre ele no Minas, entendeu? Porque nós sabemos que não é a hora de dar essa responsabilidade e esse peso para ele. Então ele estava ali para contribuir no que ele pudesse. Então esse entendimento sobre a missão de cada um e como nós vamos lançar e até onde nós vamos chegar, isso está muito claro dentro da equipe e para a diretoria. Então acaba acontecendo de uma forma natural e os jogadores não sentem aquele peso e responsabilidade da camisa, né? Muito pelo contrário, eles entram ali sedentos para poder ter a oportunidade e mostrar o seu valor. Então, esses cuidados todos nós temos dentro do Minas, né? E vem dando resultado, graças a Deus. Às vezes a gente consegue ganhar, às vezes não, mas a missão está feita, é lançar, trabalhar esses meninos e contribuir para a formação deles, como atleta cidadão. Ainda sobre essa questão do planejamento, Neri, antes da gente entrar no ar, você trouxe aqui um dado muito legal para mim e para o Celso Bastos. Gostaria agora de compartilhar com a nossa audiência. Qual que é o sonho do presidente do Minas Tênis Clube com o time masculino de vôlei? Ele tem um sonho e eu acho que ninguém lá no Minas duvida dele, porque ele já provou que a fé dele é muito forte. O Minas ser campeão com 100% de jogadores formados no Minas, né? E hoje nós estamos com 80% de jogadores formados no Minas na equipe adulta, né? Então, nós estamos a caminho. Você acha que esse é um sonho possível? Abrir mão de reforços e trabalhar apenas com jogadores formados aí no Minas? Então, mas se nós falarmos de quem já foi formado no Minas, esses reforços foram formados no Minas. Você imagina se a gente consegue trazer um Lucarelli, se a gente consegue trazer o Flávio, se a gente consegue trazer o Otávio e outros jogadores que foram formados no Minas. Eu acho que esse sonho não está difícil. O que é difícil é trazer financeiramente esses jogadores. Junto com o que estão no Minas, o Minas por si só já é muito forte, né? Então, eu dei um pequeno exemplo de alguns jogadores que hoje eles são expoentes na equipe que estão e poderiam e seriam expoentes dentro do Minas. Vanessa, você fez uma pergunta e eu fico dando risada aqui, porque eu fico lembrando, né, de coisas passadas lá. Existia há muito tempo no voleibol, e o Neri deve ter pego um pouco disso, que os jogadores de São Paulo e do Rio tinham uma característica. Jogador de Minas, ou jogadora, o que é que seja, tinha uma característica. E jogadores de Pernambuco tinham uma outra característica. E Minas sempre foi aquele voleibol bonito de se ver. O voleibol que você via a execução de todo o fundamento e todas as habilidades motoras acontecendo porque a base sempre foi forte. E o que a gente tem discutido muito hoje, Neri, e foi interessante você falar isso, porque você citou dois jogadores que estão na seleção brasileira hoje, o Lucarelli e o Flávio, né? O Flávio, muita gente nem sabia que ele existia, porque ele não fazia parte dos nomes enormes, tá, e de repente ganhou a posição dele e está jogando. E o Lucarelli já é mundialmente conhecido e sabe-se por quê. Essa forma de se trabalhar, o jeito como vocês trabalham, e eu sei que você gosta também de olhar a base, você vai dar uma olhadinha num treino, ver, como é que está o fulano, dá para dar uma puxadinha, vamos fazer um treino. O que difere, além da equipe multidisciplinar, além da capacidade dos técnicos e de toda uma comissão, essa detecção que vocês fazem aí, o que difere em relação a muitos clubes, inclusive aqui em São Paulo,
que pouco formam, mas contratam da base todo mundo. Então, o jogador destaque-se em tal lugar, já vem para um juvenil, já vem para um sub-21. Qual que é a água que o mineiro toma que faz essa diferença total na formação desse atleta? Então, na base, assim, nós temos o SESI, o SADA e o Campinas, né? Esses três clubes, eles têm bases e são formadores, assim. Nós temos um técnico principal da base, chama Marcelo Melado, né? E ele participa desses campeonatos de base. E, por exemplo, o Rio de Janeiro praticamente não tem uma equipe juvenil. Quando o jogador desponta ali, infanto, ou até no infantil, esses jogadores, geralmente, eles vão ser assediados por esses clubes e tem que se transferir se ele quiser se desenvolver, porque não existe juvenil e nem campeonato adulto. Um pequeno exemplo, o Rio de Janeiro, que eu conheço, né? Então, assim, e o Minas investe muito no trabalho, né? O trabalho todo feito na base, ele tem uma progressão do mesmo trabalho para ele chegar no adulto. Então, isso foi uma determinação do nosso diretor, o Eloy, que a gente pudesse fazer um alinhamento com a base, no caso com o nosso técnico principal da base, e a gente conseguisse formar e trabalhar os fundamentos do voleibol para a gente desenvolver de acordo com o que a gente gostaria que o atleta chegasse no adulto. E isso foi feito. Então, isso ajuda muito, né? E tem os técnicos da base, essa equipe multidisciplinar, todo mundo envolvido nesse processo, né? Então, assim, que é um clube muito bem estruturado, o Minas, e pode oferecer isso para os jogadores, né? Nem sempre a gente consegue pegar os melhores da base, mas a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, né? Com certeza. Olha o pedido aqui, Neri, da Jéssica. Traz o Lucarelli para o Minas, Neri. Lucarelli que despontou lá no Minas, depois foi para o SESI, foi para o Taubaté e foi fazer carreira muito. Desculpa, Neri. Eu gostaria muito, mas querer não é poder. Aí tem uma parte do mercado que é violenta. Não, que são essas coisas, sabe, Neri, que e quando a Vanessa falou que você seria o convidado, que ela ficou guardando ontem até o final do programa, ela falou, bom, agora eu vou contar uma coisa que nem o Celso sabe, né? Que o Neri vem, porque a gente rasgou elogio. Eu vou falar para você, porque a gente não tem muito, a gente não fica babando o ovo, mas quando a pessoa merece, você tem que falar. Os elogios que você muito obrigado. Teve. Não, mas assim, além de toda a campanha que você fez durante essa última Superliga, né? Vamos pegar mais essa última Superliga agora. A capacidade, a serenidade que você tem num tempo, seja o que você pede, o que a outra equipe pede, ou qualquer outra situação que você tenha a oportunidade de falar e transmitir alguma coisa. Eu cheguei a comentar com a Vanessa. Falei, poxa, Vanessa, é difícil você ter um técnico no Brasil hoje, e quando eu estou falando de um técnico, eu estou falando de todos os esportes, em que num tempo ele transmite instruções, ele acalma, ele energiza, ele faz com que o atleta relaxe. E você deu um exemplo do Bento. Aqui, no segundo jogo, aquilo que ele fez no final foi um negócio de maluco. Nossa, e o moleque foi... Bom, quando no terceiro jogo ele vem e erra, a tua atitude foi totalmente assim, ó. Puxa vida, né? Era de esperar, porque a primeira vez que ele é jogado às feras dessa forma. Esse teu preparo, é lógico que cada um tem uma forma de se preparar para o jogo. O atleta tem e o técnico também tem. Diz aí o segredinho em que você desenvolveu com todos esses anos, toda essa experiência nacional e internacional do voleibol, para poder, naquele momento que chega até aqui, ó, e você dá aquela engolida e volta a ser sereno. Como é que você você se trata em relação a isso? Que é interessante, até para quem é técnico que está nos ouvindo também. Aí, Celso, eu tenho os meus bons e maus momentos também. Eu assisto todos os meus jogos depois e não vou para o jogo seguinte sem estudar a nossa equipe, o que ela poderia ter feito de melhor naquele jogo. E depois
eu estudo o adversário, né? Então, assim, eu sou muito focado na equipe, no que ela pode produzir de melhor, o que a gente pode melhorar, potencializar, essas coisas todas, né? Mas no tempo, se eles não vão bem, o maior responsável por isso sou eu. A responsabilidade do rendimento da equipe é toda minha. Então, se eles não vão bem e eu simplesmente faço um desabafo, esse desabafo tinha que ser para mim e não para os jogadores. Nenhum jogador entra na quadra para não dar o melhor. Todo jogador entra para dar o seu melhor. Ele, às vezes, não consegue. E isso, na minha cabeça, eu tenho maior responsabilidade sobre isso. E agora, tem momentos que tem que haver uma chamada em prol de ele mudar a atitude, né? Mas isso é uma coisa consciente e não é um desabafo. E nem pode ser, porque eu sou um profissional, né? Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer para potencializar a equipe. Então, esses nortes todos estão muito bem definidos na minha cabeça. E isso me ajuda a ir trabalhando a equipe dentro da partida, né? E saber o seguinte: quem ganha o jogo são eles são as estrelas, e nós estamos ali para ajudar. E o que não estiver acontecendo como a gente deseja, a gente buscar uma solução, e às vezes é de uma maneira um pouco mais incisiva, e outras vezes é o contrário. A equipe está muito querendo demais, está muito ansiosa, e às vezes a gente tem que baixar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho desse ímpeto e ir acalmando. Então, você tem que sentir a equipe, né? E eu consigo perceber, por conhecer os meus jogadores tão bem, porque eles estão há muitos anos comigo, esses momentos, né? Então, mas eu tenho meus maus momentos também que eu atrapalho. Isso aí, com certeza. E muitas vezes eu depois do jogo, eu poderia ter sido melhor, entendeu? A autocrítica, né? Mas o que você falou agora, essa aula de atitude, né, é uma questão de maturidade. E a gente vê cobra de um técnico que é novo, e quando eu falo novo, não é novo de idade. Às vezes ele saltou degraus, você não saltou, você trabalhou base, chegou no top. Então, todo esse percurso te deu uma condição de analisar o outro, a equipe adversária, o teu atleta, mas principalmente, você já falou, né? Quando a gente assiste o nosso jogo, você fala: nossa, quanta bobagem que eu fiz. Ou, caramba, fui bem nessa hora. Essa maturidade não é para qualquer um. E o fato de você acompanhar todo um processo que hoje o Minas te oferece, te dá também a confiança de, mesmo eu errando, até o meu atleta vai me compreender. Porque eu não vou errar para sacanear ninguém ou para eu me jogar acima. Eu vou errar tentando até ajudá-lo. E isso ficou muito claro naqueles quinto set no terceiro jogo contra o Minas, a forma como você lidou, que a equipe não estava rendendo, decaiu muito em relação ao jogo anterior, mas você foi contornando e foi levando até o final. É lógico, o placar não foi o que você esperava, mas você conseguiu tirar pelo menos aquele, jogamos aquilo que a gente podia jogar, e ponto. Então, por exemplo, um dos momentos difíceis, no terceiro jogo, o terceiro set, chegou um momento que eu sabia que a gente não ia mais ganhar. E eu sei que o meu papel é sempre puxar a equipe e cobrar, e no caso até dar uma chamada, se for preciso, para mudar essa coisa toda. Mas o meu último tempo, eu lembro bem, e eu já ali, eu percebia que estava muito complicado. Eu falei para os jogadores: eu sei que está complicado. O que eu vou pedir para vocês é vocês fazerem o melhor até o final, porque nós vamos ganhar junto, como sempre ganhamos, e vamos perder juntos. Entendeu? Então, ali, alguém poderia achar que foi um discurso de entrega da toalha. Não, mas não é isso. O que eu queria dizer para eles é que nós estamos juntos na vitória, na derrota, na alegria e na tristeza. E ali eu estava vendo que não estava mais dando. Entendeu? E poderia virar para 3-2, mas eu percebo, eu senti, entendeu? Poderia
acontecer tudo isso, mas não era a minha visão do momento, né? Mas eu queria deixar claro para eles o seguinte: não podemos deixar de fazer o nosso melhor até o final. Se for suficiente, bom; se não, meu irmão, é o que nós podemos fazer e vamos estar juntos. Estamos juntos, cara, entendeu? Mas isso é um exemplo do momento difícil que normalmente o discurso do tempo não é esse, mas era o mais honesto que eu podia ser. E eu tenho que ser honesto. Bonito, né? Muito bonito. Neri, vocês vêm aí de 2 vice-campeonatos de Superliga, né? E eu tô lendo aqui, tô com a minha colinha sobre o elenco dessa temporada. Vocês trouxeram o Luiz Elian, o Hendrick, o André Saliba e conseguiram manter. Imagino que o assédio tenha sido grande aí em cima dos jogadores de vocês. O William, Matheus Pinta, Juninho, Kelvin, o Honorato, Arthur Bento, Marcos, o Leandro Vissoto, o Paulo e o Mike. Com esse time, é possível Minas sonhar aí com o próximo degrau, esse degrauzinho que está faltando para vocês, que vocês estão batendo na trave? Sonhar, nós já estamos sonhando há 2 anos, viu? Isso aí é permitido. Então, há 2 anos atrás, nós fizemos a final com o Taubaté, que era toda a seleção brasileira. O primeiro jogo foi 3-2. Segundo, eles sacaram muito bem, foi 3-0. Agora nós passamos para a terceira partida. Só que na primeira partida, no primeiro set, o Honorato teve a bola para fechar o set, ou botar a gente em vantagem lá em cima. E nós defendemos a bola do Rodriguinho e ele foi atacar e ele deu uma aliviada e eles defenderam e viraram. Ali era um divisor de águas, assim. Não é que nós perdemos aquela bola, mas são oportunidades que passam e talvez não volte. Mas poderia ter sido diferente o primeiro jogo. E como foi o segundo, poderia ter sido a mesma história ou não. A gente não sabe. Mas, assim, nós chegamos muito perto de estar com o título, né? Mas tinha um grande adversário do outro lado que o tempo todo nos colocou em dificuldades, né? Então, todos os méritos para o Sada. Mas esse papel de sonhar, de trabalhar no dia a dia, pensando que a gente pode superar o nosso adversário, isso nós vivemos no dia a dia, pode ter certeza. E nessa temporada, Celso, o Itambé Minas tem um desafio gigantesco. O Minas vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Os jogadores falaram muito sobre isso, né? A cada confirmação de nome, eles falavam: eu quero disputar o Campeonato Mundial, quero trazer esse título para o Minas. Como que você vê esse desafio do Minas agora numa competição que o feminino já está acostumado a disputar e vocês voltam aí para o Mundial? Então, a gente tem o pé muito no chão, né? Sabemos que vamos enfrentar grandes equipes, mas o Sada sagrou campeão e nós fizemos jogo duro com o Sada. Então, eu acredito que se nós conseguirmos apresentar o nosso melhor, as partidas vão ser decididas num detalhe. E nós temos que trabalhar pensando nisso, na evolução dos jogadores, na evolução de cada um, para a gente se potencializar e nós estarmos preparados para os grandes embates. É para isso que a gente se prepara, né? Para os grandes embates. Então, estar no Mundial é uma conquista nossa, que nós chegamos no segundo lugar no Sul-Americano e o Túlio conseguiu, através da Federação Internacional, 2 vagas para o Sul-Americano, vindo do Sul-Americano para o Mundial, né? Então, nós estamos aguardando aonde será e estamos trabalhando e vamos tentar chegar em todas as finais. É a nossa meta. E o Campeonato Mundial vem aí e nós vamos de frente, vamos ver o que dá. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta. Estão chegando no finalzinho. Você não pode fugir dessa pergunta, não tem jeito. Mundial masculino. A internet pode cair, viu? Não vai cair, não. Não vai cair, não. Aqui a internet ela não é boa, não, viu, Celso? Eu conheço Neri, a gente manda o link de novo, viu, Neri? Eu conheço essa de... Não, a ligação tá ruim, tá quicando, tá... Não, assim, a tua perspectiva, né? Não vamos julgar nada aqui, né? Como é que você vê as possibilidades da seleção masculina nesse Mundial? Né? A gente está todo mundo preocupado com algumas coisas que estão acontecendo, mas como é que você vê friamente as nossas possibilidades aqui? Então, eu acho que o Brasil tem um grupo que ele pode ganhar de qualquer seleção.
e já mostrou isso em outras vezes. Mas o mundo se renovou. E a renovação do Brasil não foi à altura das grandes equipes lá de fora. Então, hoje, as outras equipes têm um plantel assim mais forte. Mas o Brasil, a equipe titular do Brasil, é uma equipe muito forte, que pode ganhar de qualquer equipe. Então, tomara que ninguém se machuque, que eles consigam fazer o melhor, porque o melhor deles, a gente pode chegar ao pódio, né? Mas não vai ser uma tarefa fácil, né? Vide os adversários como estão hoje, né? E o próprio reflexo do Brasil não chegar a uma final na base há muitos anos, isso mostra que a renovação do mundo vem sido muito mais acertada em termos de valores ou de trabalho, seja o que for, né? Mas eles estão trabalhando muito forte. Os Estados Unidos veio com uma equipe quase toda renovada e conseguiu ganhar do Brasil, chegar à final e quase ganhou da França. E estava sem o Anderson. Você imagina o Anderson voltando e jogando pela seleção americana. Aqueles ali tinham um calcanhar de Aquiles que era o oposto, né? Agora o Wallace chega para ajudar a equipe, porque o Alan se machucou. O Roque está vindo de uma cirurgia, de uma recuperação, já está apto, vai se apresentar. Então, já é um grande reforço para a seleção brasileira, né? E o Brasil sempre andou nas cabeças, né? Agora que está ficando complicado. O que me preocupa muito é pós-França. Daqui a 2 anos, quando alguns jogadores pararem, essa renovação do Brasil para fazer frente ao mundo, isso vai ser complicado, né? Isso vai precisar de muito trabalho. A gente já está preocupado agora. Não, a internet não caiu. Legal, a internet não caiu. Olha que bom, muito bem. A internet Mas de vamos torcer muito aí, esses nossos jogadores fantásticos que deram tanta alegria e ajudou essa base toda a ser construída através dos ídolos, né? Essa coisa toda. Vamos botar toda a nossa fé aí no Renan, na comissão técnica, nos jogadores, para que eles possam ser pódio, né? Assim, porque é importante, o Brasil ganha, o voleibol todo ganha, né? Ninguém aqui do Brasil sai ganhando se o Brasil não for bem, né? Então é um produto que a gente, seja quem estiver lá, nós temos que torcer a favor e torcer para que eles consigam alcançar o lugar mais alto do pódio, né? Tomara a Deus. É isso, Neri, a gente vai fazer aqui umas últimas perguntinhas para você. Já estamos com o tempo estourado. O Gugu pergunta qual que é a situação do Matheus Pinta. Ele está lesionado ainda? Não, o Pinta já foi liberado, ele teve um problema numa vértebra, né? Um edema ósseo, e já está totalmente recuperado. Agora ele está voltando e numa progressão, né? Então ele não pode saltar, mas já está malhando, já está fazendo treino técnico pela manhã, que é sem salto, e está voltando e vai jogar tranquilamente, está muito bem. Tá. A gente recebeu no ano passado o Mike, e o Mike contou uma história bonita com você, né? Você foi até o interior buscá-lo, ele já tinha meio que abandonado o vôlei, já tinha meio que desistido da carreira. Eu queria que você falasse dessa relação com ele, o quanto você tem o ajudado a evoluir e a ponto de ele chegar à seleção masculina e ser aí cotado para ser titular do time. Então, o Lucianinho, que era o nosso livre aí há 8 anos atrás, ele se machucou e nós não tínhamos na base um atleta que pudesse estar no mesmo nível da equipe adulta. E o Veloso, que era o técnico principal da base, me falou de um menino que jogava com o Toninho, essa coisa toda, e eu fui olhar esse rapaz. E quando jogamos no Mineiro, eu joguei contra ele, né? E eu vi algumas qualidades nele, um rapaz que precisava ser lapidado, né? E assim foi. Quando eu trouxe, eu levei também ele para a seleção brasileira juvenil. E lá tinha o Alexandre, que hoje está no Campinas. E ele, na seleção brasileira infanto, ele já tinha sido o melhor líbero do Mundial. E eu pedi para o Alexandre, nesse momento, ser ponteiro, porque eu precisava botar um Mike de líbero. E tirei. E o Alexandre foi muito importante, que ele foi titular o Mundial todo.
e nós chegamos em 4º lugar, fazendo 3-2 com Rússia, Polônia, todas as equipes aí que tiveram na frente, nós fizemos 3-2 com elas. Então foi no detalhe. Então, assim, e fomos lapidando o Mike. O Mike, quando chegou no Minas, tinha o Rogerinho, não sei se vocês lembram disso. Eu sei que vocês conhecem muito bem o Rogerinho, mas se vocês lembram, o Rogerinho, ele passava e o Mike defendia. E chegou no momento que nós resolvemos que íamos efetivar o Mike. Então, conversei com o Rogerinho que nós tínhamos que dar essa responsabilidade para o Mike. Agradeci ele, tomei um café com ele e lançamos o Mike. Porque nós víamos um potencial que podia ir muito longe, mas ele precisava de espaço. E assim foi feito. Nós demos espaço e ele conquistou tudo que ele conquistou até agora. Né? Por meritocracia, está na seleção brasileira, ajudando o Renan nos resultados, ajudando o Brasil e ajudando o Minas, né, a fazer essa trajetória toda. Então é um motivo de muito orgulho, Mike. Ele falou com muito carinho de você, viu, Neri? Contou como que você foi criado lá no interior. Muito legal a história. Esses meninos, assim, eu posso ir até um pouco mais longe com eles, eu estou dizendo isso numa cobrança, porque eles vão entender, eles não vão ter dúvida nenhuma que aquilo é para o bem deles. Algumas coisas que eu não faço com outros atletas, mas faço com eles, o Honorato, o Mike, eu tenho certeza que eles têm um entendimento, mas isso é porque são muitos anos de trabalho, nos ajuda. Vou fazer mais 2 perguntinhas, Neri, vou abusar aqui da sua gentileza. Fica à vontade. Queria te ouvir sobre o nível da Superliga masculina. Na temporada passada a gente teve um nível mais baixo, né? Até em razão da nossa economia, muitos jogadores fora, poucos times competitivos aqui no país. Como que você avalia essa próxima temporada? Acredita que a nossa Superliga masculina vai ter um ganho aí de competitividade, de nível técnico? Com certeza, com certeza. O SESI jogou com a garotada lá e fez um belo papel, cresceu muito no final. Então, a projeção deles é que venham mais forte, porque o jovem tem potencial de crescimento muito maior do que um jogador já formado, e a equipe do SESI é muito jovem, tem muito a que melhorar, né? O São José fez contratações assim para chegar numa final, para brigar com as equipes que estão disputando, né? Porque trouxeram o Douglas. O Douglas é um jogador que ele focado no que ele tem que fazer, ele ajuda muito. E ele está fazendo muita falta à seleção brasileira. Então, está ali no São José, trouxeram um atleta de fora, um atleta que joga na Liga da Polônia. O Sanches, que era nosso oposto, foi para lá. Eles pegaram o levantador que se destacou, que foi o Brasília no SESI, levaram para lá. Pegaram o Rogerinho. Então, assim, São José montou uma bela equipe para disputar os campeonatos. Né? O Campinas trouxeram o Lazo, que o Lazo foi campeão francês, então ganhou da equipe até do Francoviac e jogou no Minas, o Lazo, né? Então vai formar dupla ali, ele e o Adriano, vai ser uma dupla que passa junto com o Alexandre. Então o levantador vai jogar com passe na mão, e aquele levantador com passe na mão, ele cria problema para qualquer equipe, porque ele potencializa muito os centrais. E trouxeram o Roque, que o Roque estava numa ascensão enorme e teve a lesão que o atrapalhou, mas ele vai voltar com tudo, né? Então, assim, é uma equipe que chega muito forte também, com certeza. E as outras medianas também se reforçaram. O Guarulhos pegou o Ló, um jogador que é acostumado a jogar as finais aí de campeonato, chegou à final com o SESI, foi campeão sul-americano de clubes com o SESI, e trouxe o Lucas Figueiredo, que é um jogador que foi formar no Minas, assim, que se destacou na Superliga atacando, precisa de ser lapidado, mais maturidade, mas tem muito potencial de crescimento. Então, essas equipes todas vão chegar fortes, né? E a gente tem que se preparar para isso, porque com certeza vai ser uma Superliga bem mais forte do que essa que passou. Eu ia te perguntar, você não colocou um time aí, que eu acho que é importante colocar. E o Minas, o que você acha dele, hein? Eu não falei do Sada também, né?
Esses eu até dois, entendi, eu acho que não até precisa, entendo, porque esses dois já participaram das finais, né? E o Sada, se eu falar do Sada, eu trouxe o Lucão, titular da seleção brasileira. Trouxe o Nico lá, o Uriarte, o levantador, que já foi campeão pelo Sada. O Vacari, né? E ali vai ficar um trio, o Rodriguinho, o Lopes e o Vacari. Né? Qualquer um desses três poderia jogar titular em qualquer equipe do Brasil. Oh, perdão aqui, um acidente. Não tem problema, calma. Então, Você não eu será fiquei até primeiro nem nervoso. último. Fala do Sada, até caiu tudo aqui, ó. Você vê a minha atenção, né? E o Minas, nós trouxemos o Eliano no lugar do Leozinho, né? E algumas outras contratações ali, o levantador que a gente trouxe do Sada, o segundo, né? Olha, eu tenho problema às vezes de dar uns brancos, né? Mas e o Saliba, essa coisa toda. Então, eu acredito que o Minas vai chegar forte também, porque são jovens e querem mostrar o seu valor e estão melhorando a cada dia, né? O Hendrix, esqueci o nome do Hendrix, né? E um menino que tem, eu acredito muito nesse menino, até para a seleção brasileira adulta. Eu acho que ele precisa de mais oportunidades e vai ter uma escola boa que vai estar ali do lado do Willian, né? O Willian já está conversando muito com ele. Então, eu acho que o Minas chega forte também, junto com o Sada e essas equipes que eu citei. Eu falei que eu tinha mais algumas perguntinhas, eu vou incluir só mais uma, Neri, desculpa. Olha, Tranquilo. A gente convida as pessoas aqui e fica Estamos estourando bem, tempo. estamos bem. Ninguém mais quer, né, Celso? A gente vai entender por quê. Você sabe que a Keila Monagemi uma vez veio aqui, viu, Neri? A gente tinha combinado 40 minutos com ela, ela ficou 3 horas. Hoje você não vai ficar 3 horas, eu te prometo. Mas o dia ele fala assim, Honorato injustiçado na seleção. Como que você recebe esses jogadores que são cortados, né? Eles têm uma expectativa de jogar uma Liga das Nações, jogar um campeonato mundial, acabam que às vezes não se inserem no grupo e voltam para o clube. Imagino que o seu papel seja um pouco difícil, né, de confortar esses atletas, mesmo o Mike, que muita gente acha que deveria ser titular da seleção. Como que você trabalha, conversa com eles, já que você também tem esse lado paizão, viu eles crescerem? Que dicas, que conselhos você dá para esses atletas? Então, mas na seleção brasileira, há os jogadores protagonistas, né? E eles não são protagonistas. Mas no Minas eles são protagonistas. Então, assim, eles sabem o papel que tem que desempenhar no Minas e o nível de cobrança que vai ter. E eles se sentem à vontade com isso, porque eles trabalham todo dia para serem cobrados e cada dia mais. Né? Então, é uma volta feliz. Né? Ninguém fica feliz porque é cortado de seleção brasileira, com certeza, mas se tiver aqui para algum lugar, que seja o Minas, que eles amam, adoram e foram formados lá dentro. Então, ali eles recarregam as energias e voltam a sonhar para o próximo embate, como são bons profissionais, se apresentam da melhor forma possível para a gente ir atrás dos nossos sonhos, né, das nossas conquistas. Isso não é tão complicado não, viu? Celso, tem mais alguma pergunta? Eu posso fazer minha última. Eu monopolizei aqui. Eu já falei muito, já perguntei muito. Fica à vontade agora, Vanessa. Neri, não é cabeluda não, tá? A gente não deixou aqui para o final as perguntas mais cabeludas. Você hoje está numa condição muito legal aí no Minas, né? Um time que briga por títulos, fez parte de seleção de base. Qual o seu próximo sonho como técnico? Seleção adulta faz parte desse sonho? Então, eu penso muito no hoje, né? Porque a minha carreira toda, eu não planejei muito. Eu fui, as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo o meu melhor e o que eu podia fazer naquele momento e o destino assim me levou, né? Lógico que eu trabalhei para que isso acontecesse, né? Com certeza, de estar preparado para quando tivesse as oportunidades, eu consegui mandar bem, né? E ter os melhores resultados. Mas hoje eu falo com muita sinceridade, o meu foco é total no Minas, porque a cada ano nós temos novas metas, né? Eu tenho que chegar à final do Mineiro, tentar ganhar um título do Mineiro, eu tenho que tentar levar essa equipe para outra final de Superliga, que vai ser complicado, e com isso lá tentar o título, né? Copa do Brasil e todas essas competições. E isso, o trabalho,
para chegar onde você falou, uma seleção brasileira, o que eu posso fazer de melhor para que isso aconteça é eu estar focado no meu dia a dia. Isso eu tenho a maior consciência, porque eu não sou muito de fazer política, assim, né? Eu não sou... eu tenho minas que eu tenho que trabalhar e fazer o melhor. Então, é esse foco que eu tenho, né? E com isso que eu vou gastar as minhas energias. E o que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar, né? Então, Renan, mando mensagem para ele, né? Sempre de força, de incentivo, essa coisa toda, porque de coração eu quero que ele vá bem, ele indo bem, a seleção brasileira vai bem, o Brasil vai bem. Então, esse é o meu papel. Não poderia ser diferente, entendeu? Matou, né? Respondeu. E, olha, o que é mais legal, como a internet é boa, né? Quando a gente quer, ela fica, ela não cai. É impressionante. A internet, ela tem uma O meu inteligência telefone já artificial. caiu, hein? Você tocou no assunto aí, já caiu. Não, só quero agradecer, Neri, do fundo do coração mesmo. Eu não conheço pessoalmente, só por essas vias, né? Aqui na internet, na televisão. Mas só confirmou aquilo que eu tinha de uma imagem anterior, de uma pessoa serena, capaz, muito capaz, um excelente profissional e, independente de a gente tomar café ou não, parece que você é bom de papo também. Então, parabéns para você, eu desejo toda a sorte, todo o sucesso para o seu trabalho. Vitórias, você já está há muito tempo, você sabe como é que funciona, né? Às vezes você trabalha muito bem em um detalhe, você acaba perdendo um jogo, acaba perdendo um set e complica na frente. Mas o sucesso do seu trabalho, com certeza, ele está garantido. Obrigado mesmo por ter dado esse espaço para a gente podermos conversar, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês essa noite. E sempre que vocês quiserem, é só me chamar, que falar de voleibol é um prazer para mim, como é para vocês, né? Então, eu me coloco à disposição, tá? E foi uma noite muito grata, assim. Saio daqui feliz de ter participado do programa que eu admiro. Muito obrigada, viu, Neri? Muito obrigada, bom trabalho, boa temporada. Vamos ficar aqui na torcida pelo seu sucesso, o sucesso do Itambé Minas. Parabéns aí por tudo que você tem construído, não só na base do Minas, como também no time adulto.